Olá pessoal, hoje eu vou passar aqui para você a segunda aula do Illustrator. Se por acaso eu ver que tá ficando muito longo, eu vou separar em duas partes, tá bom? Para ficar mais fácil de carregar e etc. Então a gente vai iniciar aqui conhecendo as formas básicas do Illustrator. A gente vem aqui no software. Aqui à esquerda nós temos um botão onde você consegue selecionar qual ferramenta você quer criar. Então, eu vou começando a mostrar para vocês como é que a gente cria e como é que formata cada uma dessas ferramentas. Depois, eu vou ensinar a transformar, né, redimensionar, e depois eu vou ensinar a parte de cores, tudo bem? Então, eu vou até colocar cor aqui de vez em quando, só para ilustrar mesmo, mas não é o foco de início. A gente vai começar aqui pela ferramenta retângulo. Qualquer ferramenta que você for adicionar aqui no Illustrator, você pode clicar e arrastar. E a partir desse momento você é quem decide a altura e largura, certo? Você tem uma liberdade para criar. E você pode simplesmente dar um clique na tela. Quando você clica na tela, ele vai mostrar para você essa caixinha para você mesmo colocar o valor. Então, vamos supor que eu quero uma caixinha de 5 por 5, né? Um quadrado. Ele vai fazer 5 por 5. Deixa eu só colocar uma cor aqui. Pra gente ir ilustrando, né? Colorindo. Ó, tem aqui o quadrado, que tem um retângulo. Lembrando que, como eu tô gravando, né, tem bastante software aqui que puxa o gráfico do computador, fica um pouquinho lento, então peço paciência para vocês acompanharem. Então, olha só, aqui eu criei o meu objeto e vamos só entender. A partir do momento que eu crio, eu posso manter a janela controle habilitado para você acompanhar. Como eu estou em notebook, tem pouca opção sendo exibida aqui na minha faixa do painel de controle, mas se você tiver em computador, né, desktop, vão ter mais opções aparecendo. Aqui eu vou deixar o painel propriedades aberto, se você não sabe, se ele não estiver aberto para você habilitar, você vem em janela propriedades, tudo bem? Em janela propriedades, você consegue editar a largura e a altura dele, tá bom? Mas a gente vai falar isso aqui um pouquinho depois. E uma outra parte de edição que você consegue fazer no retângulo é o seguinte: você seleciona ele, né? Uma vez que você seleciona, ele fica com essas alcinhas, esses quadradinhos nas quinas, né? E uma linha azul que tá mostrando que você selecionou. Dele vai ter esse círculo aqui no meio, ó. No meio não, no canto. Se você clicar e arrastar, você arredonda os cantos dele, olha que legal. Ele segue meio que proporcional, tá? Vou fazer aqui no quadrado, mesmo esquema. Não precisa trocar de ferramenta, a própria ferramenta seleção te permite fazer esse arredondamento. Quando fica vermelho, quer dizer que ele atingiu o limite, então ele não consegue arredondar mais do que isso, tudo bem? Então, esse é o retângulo ou quadrado. Depois, nós temos aqui o próprio retângulo arredondado, que ele já cria um retângulo com arredondamento. Daí, o que eu vou fazer? Eu coloco o mouse aqui em cima dele e clico duas vezes. Quando você clica duas vezes, você já consegue configurar o raio do canto que você quer. Então, vamos supor, vamos sugerir aqui que eu quero um objeto de 10 por 10 com raio de 2,5, tá? Exemplo, tô chutando, não sei nem o que vai acontecer aí. E dou OK. Pronto, ó. Ele criou já o objeto no tamanho que eu quero e com um raio de 2,5. E daí, se você quiser alterar, você vem aqui e também tem a liberdade, tá bom? Então, a diferença dos dois é que no retângulo arredondado você já cria de uma forma com raios e você consegue escolher o tamanho do raio, tudo bem? Aqui, olha só, é uma questão matemática, não domino muito essa parte, né, para ficar falando, mas assim, como eu coloquei que o raio tem que ser 2,5, ele não permite que eu diminua mais o meu objeto, tá vendo? Ó, ele tá no limite, porque o meu raio foi de 2,5, então tem que tomar cuidado com isso. De repente, se você não tem uma medida exata, é legal você criar um retângulo e depois arredondar, você tem mais liberdade, compensa mais, tá bom? Deixa eu só apagar esse aqui. Vou mostrar mais um detalhezinho para vocês. Aqui nesse vermelho, eu criei o arredondamento dos cantos. E olha só, se eu clicar e arrastar, vocês conseguem ver que o raio, ó, o arredondamento, ele dá uma travada, certo? Ele não vai se adaptando tanto ao meu desenho, ele tem um limite, tá? Por que que isso acontece? Porque aqui em transformar, a opção de mencionar cantos está desativada. Então, se eu ativar, ó, ele permite que eu redimensione e diminua ou aumente muito esse raio, tá vendo, ó?
ele não vai travar. Então fica à sua disposição aqui, seu critério, se você deixa nessa opção ou na outra, tudo bem? Seguindo, temos aqui a ferramenta elipse. A ferramenta elipse é o círculo, né? Você pode fazer aquela famosa bola de futebol americano lá. Você pode fazer oval, pode fazer mais tortinho. Vou amassar aqui, ó, deixar meio oval. E se você quiser um círculo perfeito, que assim, gente, se você precisar de círculo perfeito, usa o Shift. Nunca tente assim, ah, mas eu sei, ah, mas eu consigo. Gente, é muito difícil a gente acertar de primeira, assim, sabe? Fazer perfeitamente proporcional. Então, sempre usem o Shift quando você precisar de um círculo perfeito, ó. Basta eu apertar o Shift e ele trava. Por mais que eu faça torto o movimento, ele vai travar proporcional, mesma largura e mesma altura, tudo bem? Vou trocando aqui as cores para ficar mais atrativo para vocês. Aí, beleza, eu criei aqui o círculo e qual que é a parte diferente do círculo? Ele pode fazer o come-come lá do Pac-Man, sabe? Ele faz a boquinha aqui, ó. Aparece aquele círculo e você consegue fazer o corte. Tá joia? Aí, se você quisesse criar um olhinho ali, você pode criar um desenho. Então, tá aqui o círculo. Depois, nós temos o polígono. O polígono é a mesma coisa. Se você clicar 2 vezes, ele vai abrir aqui para você um painel para você escolher o raio ou escolher os lados desse polígono. Então, vamos supor que eu quero um polígono de 8 lados, beleza. Quando eu dou 2 cliques, às vezes ele entende que já é para criar esse objeto. Então, ele criou aqui simplesmente um polígono com 8 lados. E tem uma outra opção também que é bem bacana, que é que você faz o triângulo. Eu pego o polígono, olha só. Aqui tem que ter calma, não pode soltar o clique do mouse com tudo. Gente, deixa eu só conferir se tá gravando aqui, né? Tá. Ó, clique seguro, não solto o mouse ainda. E o que que eu vou fazer? Eu vou mover a setinha direcional para cima ou para baixo. Quando eu faço isso, ó, ele diminui ou aumenta o número de lados. Olha que interessante. E é através do polígono que eu consigo o triângulo. Se eu apertar o Shift, ele faz base reta, tá vendo? E proporcional, os 3 lados iguais. E, soltei o Shift antes, né? Mas tudo bem. Aqui eu crio o meu triângulo. Aí tem uma voltinha aqui também, ó, que você consegue, ficou uma placa, né? Você consegue arredondar os cantos, tudo bem? Então, clique segura e se você quiser aumentar ou diminuir, você faz isso através das setas direcionais. Depois nós temos a estrela. A estrela é bem bacana também. Também tem aquela opção, ó, clique seguro, clico 2 vezes aqui. Eu escolho quantos pontos eu quero ter nessa estrela, tá? Ó, tinha criado uma aqui. Vou criar outra. Clico em seguro. E olha que legal, se você ir com a setinha para cima ou para baixo, ele também aumenta ou diminui o número de pontas, tá certo? E aqui na estrela tem outra opção, vamos tirar daqui para vocês visualizarem melhor. Quando você seleciona a estrela, clicar fora e voltar. Deixa eu ver porque essa aqui não tá mostrando. Ó, você vem aqui na ferramenta seleção direta, que é a ferramenta ao lado da seleção normal. Quando... Tô com vontade de espirrar, gente. Eu odeio editar vídeo. Odeio assim, porque não é que eu não gosto de editar, é porque demora. Então, se por acaso der um silêncio ou espirrar, me desculpem. Não tô tendo contato com ninguém. Tá bom? Então, olha só. Aqui, você pega a ferramenta seleção direta e você tem acesso a esses ângulos aqui, olha que legal. Aí você consegue arredondar tanto a ponta externa quanto a interna junto. Tá bom? Então você vai criando aí, lógico, vai depender da quantidade de ponta a sua estrela tem. Daí você vai criar um objeto assim, objeto assado e assim por diante. Então você tem bastante liberdade de criar novos objetos só usando formas básicas. Aqui por último a gente tem o clarão, mas eu sinceramente, assim, nunca usei essa ferramenta aqui, que ele literalmente faz um clarão. E primeiro que eu não uso, que eu não vejo tanta utilidade nos meus trabalhos. Mas se você quiser clicar 2 vezes no clarão, você consegue configurar e criar um objeto diferente. Mas qual que é a desvantagem aqui?
Uma vez que você tire do padrão, que você mude esses números aqui, ó, esses números mudam para sempre. Então, assim, eu não consigo decorar e nem tenho interesse em decorar todos esses números para voltar a ferramenta no padrão. Então, eu não fico fuçando, porque eu prefiro que a ferramenta fique conforme o original do software mesmo, tá bom? Mas o clarão faz isso aqui, ó. Cadê o meu clarão? Meu clarão sumiu. Vamos criar outro. Pronto, ficou. Ele faz um desenho aí. Tá bom? Mas eu particularmente não uso, então... Não uso assim, não vejo tanta utilidade, então não vou falar tanto sobre ele. Aí, beleza. Essas aqui são as formas básicas. Aqui, eu vou só passando pelo painel, gente, para não deixar nada para trás, tá bom? Que às vezes eu esqueço. Uma coisa importante, gente, olha só. Vamos pegar aqui esse retângulo vermelho, nessa barra. O que acontece? Quando eu seleciono ela, aqui na barra propriedades, nós temos x e y, que é a posição que esse objeto está em relação à minha prancheta, né? O ponto central dele está na onde? Ah, o ponto central está em x igual a 10,754 e y igual a 2,5, beleza. E aqui em L e A é a largura e a altura, então ele tem 19,005 de largura. Se eu quiser dividir esse objeto pela metade na largura, o que eu posso fazer? O número barra 2, igual ao calculador, ó. Ele diminui exatamente na metade. E se eu quiser voltar ao normal, eu poderia usar o Ctrl Z, por exemplo, ou vezes, né, que é o asterisco, igual a calculadora, 2. Olha só, ele permite que você faça algumas continhas matemáticas ali, tudo bem? Então, essa parte do painel. Aqui uma parte bacana também, eu acho bem prático. Para quem mexe no Corel seria o Ctrl D, uma espécie de Ctrl D. Vamos dar uma... Só deixar o Pac-Man ali que eu vou usar ele. Eu nem sei quem que é o Pac-Man, quem que é o fantasma. Acho que esse é o Pac-Man. Beleza. Aqui, olha só. Se eu selecionar um objeto, apertar Alt e clicar em arrastar, ele vai duplicar esse objeto. Olha que interessante. Se eu selecionar 2 e arrastar, eu tenho 4. E assim por diante. Tudo bem? Se você quiser apertar o Shift ou ir pelas linhas, as linhas guias, né, as guias inteligentes, fica mais fácil, que ele vai seguir um alinhamento bem bacana. Aqui poderia trocar cor, fazer uma série de coisas. Ó, deixar umas barrinhas vermelho mais escuro, tá bom? Então, aperta o Alt e arrasta. Aqui seguindo, vamos entrar na parte de transformação, vamos aqui pro Pac-Man. Vamos botar um olhinho nele aqui. Olhinho é... Tamanho de olho, gente. Nossa. Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui o objeto. O que acontece? Quando você seleciona o objeto, eu só agrupei aqui, mas não vem ao caso tanto agora, tá? Quando você seleciona um objeto ou um grupo de objetos, você tem as alças laterais, que eles esticam, que a gente sabe que não é o ideal. Você pode tanto amassar quanto esticar, né? Ele sai da proporção. Na vertical, estica na vertical ou amassa. E o ideal mesmo para você redimensionar, que eu recomendo, é sempre na diagonal, que ele faz altura e largura junto, porém tem que apertar o... Opa, soltou aqui. Porém tem que apertar o Shift, ó. Daí sim ele vai proporcional, daí vem certinho, tudo bem. Tá joia? Outro botão. Você coloca o mouse aqui no cantinho, ó, na extremidade, clique, segura e arrasta, ó. Você gira o seu objeto. E quando você gira o objeto, aqui à direita, em propriedades, você consegue ver que tem um ângulo. Então, você está girando esse objeto em ângulos. Aqui à direita tem um espelhar na horizontal, ó. Por isso que eu fiz o Pac-Man, que vocês conseguem visualizar a boquinha, que vai para lá, vai para cá. E tem ainda o vertical, ó. Fica de cabeça para baixo, tudo bem? E tem ainda um outro painel, que você consegue fazer isso, que é pelo painel transformar. Você vem em objeto... transformar, vamos ver aqui, ó, tem o mover